Boa tarde, estimados ouvintes do Encontro com Amizade, em mais uma edição. Encontro com a Verdade. Me corrija o Peixoto aqui, que eu tive 5 anos aqui nesta emissora, o programa Saudade na Amizade. E isto fica no subconsciente, é a segunda vez que eu faço isso. Tá? Saudade na Amizade, era domingo à noite, um programa de seresta. E o nosso programa agora é de entrevista e o nome é Encontro com a Verdade. A direção geral é de Daniel Quintana. Rádio Amizade FM, 91.1 MHz no dial do seu rádio. Transmissão ao vivo pelo Facebook, no nosso perfil, Cláudio Omar Pereira da Cunha. Colaboração permanente do professor José Luiz Rodrigues da Cunha, nosso queridíssimo professor Cunha. Apoio técnico Jesus Peixoto, que garante o funcionamento desta aparelhagem aqui que não existia lá no Terceiro de Canguçu. E também o apoio técnico de Henrico Salvatore, que garante a transmissão em tempo real pelo Facebook. Hoje o nosso convidado é o professor Diego Volter. Na chamada que eu fiz ontem no Facebook para a edição de hoje do Encontro com a Verdade, eu o nominei como coordenador dos diretores de escolas municipais de Canguçu. Ele exerce realmente essa função, mas o cargo dele é o de diretor-geral da Secretaria Municipal de Educação e Desportos. Ele é, na verdade, o secretário adjunto. Para bom entendedor, é o braço direito do professor Cledemir de Oliveira Gonçalves, o titular da pasta da educação no nosso município. Este menino, nós temos uma admiração grande pela família dele, a conhecemos de longa data e sabemos do seu valor dentro deste processo que se chama educação aqui no nosso município. E quando a gente chama alguém aqui, o professor Cunha já deve ter te falado, a gente chama quem tem uma folha de serviço prestada para a comunidade canguçuense, professor Diego. E é o teu caso. Né? És um jovem, mas um jovem centrado naquilo que faz, competente naquilo que faz, e que por isso hoje está na condição de convidado no nosso programa aqui, que é uma roda de mate entre amigos, para possibilitar que o amigo possa expor o trabalho que faz, o trabalho que vem desempenhando, as prioridades do seu trabalho dentro da educação em Canguçu e, com isso, colocar a população canguçuense a par das suas atividades, das suas atribuições dentro da Secretaria Municipal de Educação. E passamos de imediato a palavra ao professor Diego Volter para a sua saudação preliminar. Fique à vontade, professor. Boa tarde, doutor professor Cláudio Omar. Inicialmente, agradecer suas palavras, dizer o quanto a gente fica contente em poder dividir essa cuia de chimarrão por este período aqui na nossa emissora, na Rádio Amizade, e conversar um pouquinho sobre esse tema ao qual a gente gosta muito, né, e tem uma satisfação muito grande em defender essa bandeira no nosso dia a dia. O nosso abraço especial ao colega professor José Luiz, que a gente já tem um trabalho há um bom tempo junto, né, professor Cunha? Somos parceiros deste processo de construção de uma educação. Ao Peixoto, ao Henrico, nossa satisfação em poder dividir esses microfones aqui da Rádio Amizade e dizer que
com suas palavras, a gente fica muito tranquilo, após agradecer os seus elogios, que na verdade se faz aquilo que se aprendeu na família, né? É verdade. É a primeira escola, né? Com certeza. Então, tentar fazer com que os nossos alunos possam desfrutar também de um pouquinho daquilo que a gente acredita. E hoje, como um pouco também gestor da educação do município, como já fomos nas nossas escolas, né, por Luiz Cunha por um período, tentar ajudar de alguma forma para que essa educação seja cada vez de mais qualidade. A gente sabe das dificuldades hoje, que, como já digo nas minhas falas, já não se retoma em falar de crise, né? A crise é consistente, ela existe, ela está aí. No entanto, o que nos é hoje dotado dos nossos afazeres é fazer o possível dentro daquilo que está em nossas mãos e em nossos braços. Então é uma satisfação muito grande, agradecer carinhosamente a lembrança pelo meu nome e dizer que a gente é parceiro nesse trabalho de uma construção de uma sociedade, de uma comunidade, de um Canguçu cada dia mais próspero, cada dia mais voltado a uma comunidade inteligente, uma comunidade que busque dentro das nossas escolas aquilo que é preciso na sua consciência do dia a dia e na construção também de uma família mais unida, mais próspera, mais voltada para aquilo que a gente acredita que é a educação. Muito bem. Antecedendo a saudação preliminar do professor Cunha, devemos agradecer a Jacques Oliveira Negócios Imobiliários, a Unopar Polo Canguçu, Sistema Sears, ao vereador César Silva e Novo Amanhecer Terapias Holísticas, que apoiam a manutenção deste espaço aqui na Rádio Amizade. Não sem antes dizer que o Jacques Oliveira, no momento que foi postado ontem a chamada para o programa, escreveu assim: excelente entrevistado, com largo conhecimento e muito trabalhador, estarei na escuta. É um testemunho de uma figura ilustre da nossa comunidade, pelo trabalho que desempenha, pela seriedade com que desempenha há mais de 40 anos a atividade como corretor de imóveis e imobiliária aqui no nosso município. Um abraço grande ao Jacques e aos demais nossos apoiadores. Professor Cunha, sua saudação preliminar. Antes do professor Cunha, eu vou quebrar o protocolo. Mas não há. E dizer que a gente estava muito tranquilo até a chegada aqui, né? No momento que a gente escuta do senhor algumas colocações a respeito do nosso fazer e agora o senhor coloca a situação do seu Jacques, que é um grande amigo, uma pessoa que a gente respeita de forma muito carinhosa, faz essas colocações e nos coloca diante de uma grande responsabilidade, né? Agora eu já estou com um pequeno frio na barriga em poder responder à altura aquilo que nesse momento se espera da minha pessoa. Então, só uma quebra de protocolo e dizer que a tranquilidade que eu transparecia até o convite em forma de alegria, agora ela começa já a soar como um friozinho na barriga. Mas isso decorre da responsabilidade com que tu atuas. É verdade. Tá? Professor Cunha. Mas gostei, muito agradável a colocação do professor Diego. Pode dizer que é um prazer receber o professor Diego aqui, é uma redundância. Nós tivemos um convívio maior enquanto ele era diretor da Escola Castelo Branco, e até há pouco tempo nós estávamos conversando, temos falado muito pouco, né, Diego? Porque o professor Diego, com seus afazeres na Secretaria de Educação, como secretário adjunto ou diretor geral da Secretaria, tem um monte de coisas, de movimentos outros, porque a Secretaria de Educação, ela, mais ou menos 60% do pessoal da prefeitura, né? Tem um transporte escolar fantástico, fabuloso, enorme, e quanto maior, mais problemas a serem resolvidos. São 5.400 alunos na rede? 5.460, segundo o nosso último mensuração censitária agora. Então é uma série de afazeres e preocupações, 36 escolas no município, uma rede enorme.
mas posso dizer aqui que o professor Diego é um dos grandes amigos que conquistei nesse tempo de magistério, o qual estou no município de Canguçu. E dentre as várias discussões que tivemos, entendo que o magistério vem de uma forma muito significativa se consolidando. Nós vimos uma transição onde nós tínhamos um magistério há 10 anos atrás praticamente todo contratado. Hoje nós temos um magistério no município de Canguçu concursado, com pessoas que têm estabilidade nas escolas. Nós tínhamos um tempo onde até a diretora da escola entregava a chave. Eu lembro disso quando eu entrei, o professor Samuel era diretor da escola. Um abraço para o Samuel, engenheiro do Jacques. Inclusive o Samuel era contratado. Hoje não, nós temos uma situação totalmente diferenciada. Um magistério estável, uma condição de escola, que é uma condição de município que já teve quase 200 escolas. 196 escolas, Pois na é. década de 80. Estamos hoje, em 2018, com 36 escolas, sendo 8 creches. São 36 escolas, são 25 escolas rurais, são 6 escolas urbanas e são 5 EMEIs. 5 EMEIs? 5 na cidade. Então, só para a gente pautar para o ouvinte, que é sempre importante se ter essa noção da dimensão do magistério do município de Canguçu, da Secretaria de Educação, é uma super secretaria. E não é simplesmente uma secretaria de educação, uma secretaria de educação que tem maior estrutura de transporte do município. A maior estrutura de transporte não está na Secretaria de Transporte, e sim na Secretaria de Educação. Então são vários processos de licitação, tomada de preço, alimentação escolar. Há uma complexidade nesse trabalho, que hoje nós temos à frente o professor Cleber e o professor Diego. Então é um prazer tê-lo aqui, Diego. E o nosso assunto é muito interessante, uma hora aparece muito. Quando passar da metade, o cara começa a achar que está pouco. Está terminando. Então é um prazer tê-lo aqui. Vamos começar o... Interagem conosco Exilda Barbosa, Vanise Carnop, um grande abraço para elas, a Vera Dutra, Marley Santos, vereador João Durão, um abração, Cláudio Casarim, Milomar Lages, Isair Borges, Dona Regina Barbosa Quevedo e a Vera Cunha. A todos eles que estão na nossa audiência e interagindo conosco na internet, um grande abraço e a nossa gratidão. Agora, exemplo do que a gente sempre faz, professor Cunha, vamos disponibilizar um espaço livre ao nosso convidado e entrevistado, professor Diego Volter, para que ele faça um apanhado daquilo que ele julgar mais interessante dentro das atividades que desempenha. E vamos disponibilizar em torno de 8 minutos para isso. Tá? Muito bem, doutor. A gente sempre se empolga quando vai falar naquilo que a gente acredita e gosta. Então, para nós é uma satisfação poder falar um pouquinho da nossa educação a nível de município, né? Sabemos das dificuldades, como já coloquei anteriormente, sabemos de quanto é difícil, isso também foi explanado pelo professor Cunha, essa logística de organização de uma estrutura de secretaria que, se analisarmos ali na gênese, ela torna-se uma subprefeitura, né? Hoje nós temos a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Então é uma estrutura tão importante quanto as outras secretarias, mas com uma logística, uma organização, uma forma de trabalho um pouco diferenciada. Sem mensurar importâncias, todas têm as suas devidas importâncias, mas, no entanto, a Secretaria de Educação, atrelada à cultura e ao esporte, tem uma relevância e uma abrangência de atuação bastante grande. Isso nos provoca e faz a gente colocar a cabeça de noite no travesseiro e ficar não preocupado, mas também bastante redundante daquilo que nós estamos hoje oferecendo para a comunidade. E quando eu falo comunidade, o senhor bem sabe que hoje nós temos crianças de 4 anos dentro da escola, né? Então são situações que a gente precisa ter muito consciente no dia a dia, aonde se quer e para que se estar lá, né?
Para início de conversa, eu gostaria de fazer uma saudação e um agradecimento aos nossos colegas, companheiros de trabalho, a nível de município, né, nossos professores, nossos funcionários da educação, trabalhadores em educação, né, colegas diretores, a nossa Secretaria Municipal de Educação, todas as pessoas que hoje lá dentro servem como subsídio e apoio para que a educação de fato aconteça dentro da escola, né? A gente acredita que somos suporte para uma grande rede que de fato vem a oferecer essa educação no dia a dia, naquele trabalho pedagógico que é o contato com o professor, com a família dentro da escola. Um abraço muito especial ao nosso companheiro, colega secretário de Educação, vice-prefeito, professor Claudemir, dizer da importância que exerce diante da pasta e parabenizá-lo pela seriedade da condução deste trabalho e da sua, acompanharmos lado a lado, dividimos a mesma sala, né? A sua seriedade e serenidade para que a educação do município de Canguçu possa continuar nessa crescente. Comecei falando do quanto julgo importante, e a gente tem uma carreira, Cunha, já quase 19 anos, quando ingressei em magistério. Eu sou professor de escola multisseriada, Dr. Claudiomar. Quando comecei meu trabalho, lá no 3º distrito, na Escola Francisco Policarpo Goulart, parecia que quando tinha um colega que tinha 5, 6 anos de prefeitura, de magistério, que era uma infinidade. Hoje a gente está fechando 19, então é sinal que esses cabelos que a gente está perdendo, muitos deles a gente também pôde contribuir para que essa construção da educação pudesse acontecer, né? Hoje é um ganho muito grande para nós, enquanto pessoa, poder desfrutar deste meio educacional. Como nós comentamos antes, o professor José Luiz colocou, a gente tem uma alegria muito grande em poder construir uma educação sólida hoje no município de Canguçu, com várias dificuldades, com N problemas, e isso não é diferente nos outros ramos de atuação das várias esferas que hoje abrangem a nossa sociedade. Mas, acima de tudo, dizer que não nos falta seriedade, não nos falta ninguém, e, acima de tudo, embora com erros, sempre buscando acertar e pensando no nosso produto final, que é o nosso aluno, que é o nosso cunho de trabalho, que é o nosso levantar e ir para a secretaria ou ir para a escola, professor José Luiz, e oferecer para ele aquilo que às vezes ele não consegue ter na sociedade, né? Então, desta forma, colocar a Secretaria de Educação à disposição também da nossa comunidade, porque a educação não se faz apenas de ordem prática e autoritária. A educação ela é construída, ela tem que ser dividida entre esses fatores que a constituem, que é a sociedade, que é o professor, que é o nosso alunado. Com certeza. Professor Cunha, sua intervenção agora para valer. Agora as ganha. Agora as brinca, agora as ganha. Não, nosso programa tem, falando sério, mas nosso programa tem exatamente esse cunho de conversar. Ninguém traz ninguém aqui para botar a faca, como eu digo. Para embretar. O Claudio Mar gosta dessa expressão. Ninguém vem para embretar. Mas nós temos que falar, acho que inicialmente, até pela emergência do fato, do decreto municipal, né, professor Diego? Gostaria que o senhor explicasse como é que ficou, saiu um decreto municipal a respeito da falta de petróleo no fornecimento. Então, quem é que tem aula, quem é que não tem? Perfeito. São imprevistos que o nosso dia a dia de gestor nos permitem, na verdade, não seria nos permitem, né? Nos coloca no nosso colo que a gente precisa agir de forma, às vezes, decisiva. E foi a decisão do nosso prefeito Vinícius, que é um grande incentivador da educação e pensa paralelo à secretaria, aquilo que é útil e possa ser seguro para a nossa gurizada. Então, em função da dificuldade do fornecimento de combustível, saiu agora, no turno da tarde, um decreto dizendo que as escolas municipais, amanhã, não terão aulas, exceto aquelas que têm transporte próprio, né? No caso próprio no sentido de ser licitado, e que ainda a empresa possua combustível para fazer as linhas. Então, a gente tem 6 escolas que amanhã estarão conseguindo atender seus alunos, né? E as nossas municipais que têm o atenuante ali do atendimento do transporte público,
estarão fechadas até que a situação se regularize. Muito bem. Vamos registrar aqui a manifestação do João Inácio da Rosa, nos dando boa tarde, mandando um abraço. Cláudia Souza também, sempre na nossa audiência. Vereador João Durão, boa tarde, tio Cláudio Omar Pereira da Cunha. Quem não sabe, né, o João Durão andou no meu colo. Tá? Uma vez, professor Diego, nós fizemos uma pescaria. Eu, falecido Romercino Vieira, falecido Adi, só eu que estou vivo. Quantos falecidos? Na verdade, naquela pescaria, só eu e o João. E o João era um moleque. Tá? E começou, moleque no sentido literal da expressão, era um gurizote, e começou a bater nas boias para espantar os peixes. E a gente falava pro João, né? Não adiantava. Eu passar o laço não vou passar, não posso fazer isso. Judiar não vou judiar, agarrei no colo. Foi o único jeito de nós conseguirmos ter sucesso na pescaria. O Leandro Repke, o Leandro é técnico da Ambev, filho do Hélio Repke e da Reni Hornick Repke, lá em Ponta Grossa, tá? Acompanhando a nossa programação. E o João Durão também te manda um abraço ao amigo José Rodrigues da Cunha, dizendo que ele e a esposa estão na escuta. A esposa é a Letícia Oliveira. Professor Diego, Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura. Fale um pouquinho além da educação, do desporto e da cultura. Inicialmente, antes de via afinco da sua proposição, deixar um abraço também ao nosso vereador João Durão, o João que é grande parceiro da educação, sempre um trabalho relevante em prol da nossa comunidade e não é diferente naquilo que torna-se importante no afazer diário de um representante do povo, que é a educação. É uma forma direta de devolução daquilo que o Legislativo oferece, que é a educação, que é o bem maior, no meu entendimento, do cidadão, de tornar alguém consciente nesse seu importante momento aqui na Terra, né? Então, um abraço, João, e obrigado pela parceria aí no Legislativo. A gente, como começamos a falar, né, temos esse envolvimento dessa tríade aí, educação, cultura e esportes, entendemos que ela está bastante atrelada, professor Cunha. Eu acho que um assunto puxa o outro. A cultura, a nível municipal, ela sempre é direcionada àquilo que às vezes a educação pode e atua e acontece no seu dia a dia. Entre várias situações a gente pode vislumbrar a própria Siena Estudantil Nativista, Ciranda Estudantil Nativista, que é a nossa Siena, atividades dentro da escola, e dentre outras que está sob a responsabilidade da nossa pasta, né? O esporte também, ele é uma construção lá voltada dentro da escola, onde se começa aquele trabalho pequeno com a gurizada. Então a Secretaria tem esse amparo. A gente busca hoje começar com os nossos takes, que é os torneios esportivos dentro da escola. A partir dali, os nossos campeonatos municipais, que a Secretaria tem este amparo através do núcleo, né, do Davi e do Henrique, que busca toda essa bagagem de trabalho para que possa ser, se não na organização, ao menos na parceria, para que o nosso esporte, tanto a nível municipal aqui, urbano, quanto municipal interiorano, possa desenvolver essas atividades sadias com o nosso pessoal. Pautado um pouco mais na cultura, a gente também tem uma afeição, digamos assim, muito próxima ao tradicionalismo. Sou criado dentro de um CTG e a gente busca também estreitar essas relações aqui no município de Canguçu. Como falei anteriormente, às vezes elas se cruzam, às vezes não, né? Nesse momento ela torna a se cruzar quando a gente institui e busca fomentar o aprendizado de galpão, que é uma possibilidade de devolver, além de educação, um pouquinho de cultura daquilo que o nosso povo gaúcho, né, no dia a dia, faz através dos seus usos e seus costumes, né? Então o núcleo hoje tem um trabalho bastante afinco nesse sentido. O Rudinei está junto lá ao gabinete do prefeito,
e na medida do possível, dentro das nossas dificuldades e das nossas limitações, a gente tenta construir junto com a comunidade aquilo que de fato possa ser possível de devolução dentro da nossa cultura. Temos também o nosso núcleo de cultura, né, que participa desse processo de deliberação, além de construção de deliberação, né, esse núcleo tem um fundo e dentro desse fundo elege-se prioridades para que possa se devolver à nossa comunidade condições. Muito bem, professor. Diego, um grande destaque da educação nesse momento é a implantação do programa de escolas campo. Uma pergunta, nós estamos terminando o primeiro trimestre. Ontem nós fizemos uma reunião do Fórum de Diretores das escolas municipais e não vou responder, vou te fazer a pergunta, senão não tem graça, né, Guilherme? Claro. Se vem aqui responde, não adianta. Qual a avaliação do final desse primeiro trimestre do processo de implantação das escolas do campo? São 5 escolas do campo que estão nesse processo: a Escola La Salle, a Escola Heitor, vou falar o nome para te terminar o teu mate: Escola La Salle, a Escola Heitor, a Escola Oscar, a Escola Cristo Rei e a Escola Guido Tinfensky, que é aqui no Posto Branco. Então, qual é a avaliação da Secretaria nesse sentido? Professor Zé Luiz, vamos deixar claro aqui, nós estamos em 5 na sala que nós não combinamos a resposta, né? Até porque eu comecei dizendo que a gente se empolga quando fala de educação, e estamos entre educadores. Nós, particularmente, temos antes de avaliar, eu vou colocar a minha situação subjetiva diante dessa possibilidade de oferecer uma educação diferenciada à nossa gurizada lá do campo, né? O quanto a gente acredita nesse trabalho. E eu não estou avaliando, eu estou fazendo um relato do que eu sinto neste momento, né? Eu que sou oriundo do interior também, estudei em escola rural, fiz todo o meu primário, meu ensino fundamental no campo, né? E surgiu essa ideia de uma construção de uma educação sólida, como o senhor colocou, né? Quando nós começamos a debater em pequenos, em grandes grupos e às vezes até de forma individualizada, começam a surgir algumas possibilidades, né? E quando hoje a educação do município de Canguçu tem uma proposta nova, isso já é uma bandeira que nos mostra o quanto nós somos comprometidos enquanto professores, né? Quando a gente se abre, a comunidade se abre para talvez uma proposta, uma ideia de algo novo para a nossa comunidade, é a prova do dia a dia que a gente quer oferecer algo a mais para a nossa educação. Eu hoje, enquanto avaliação nesse primeiro trimestre de trabalho, vejo e entendo que nós estamos caminhando de forma muito interessante e progressiva para essa nova remodelagem da educação, né? Nós temos uma educação, uma escola, na verdade, né? Uma escola bastante antiga, com alunos bastante novos, né? Então a gente vem numa modelagem que deixo claro também que entendo que não tem a forma correta ou incorreta dentro da escola e nessa forma de educar. Mas vejo que nós precisamos evoluir, assim como o nosso fazer pedagógico evoluiu nesses 19 anos, como citei, que tem na educação do município de Rio Grande do Sul. A nossa gurizada talvez evoluiu de forma crescente e duplicou ou triplicou essa evolução, né? Então a gente está bastante contente enquanto educação, enquanto gestão do município. Sabemos que teremos ainda dificuldades, estamos tendo, tem algumas coisas, algumas arestas a parar, e esse é o nosso trabalho diário através dos 5 diretores lá na escola, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos contentes, felizes e muito, na verdade, né, esperançosos por esse trabalho no dia a dia. Hoje, nós somos o maior minifúndio da agricultura familiar. A gente tem as nossas comunidades em pequenas propriedades lá no interior. E até bem pouco tempo, professor Cunha e doutor Claudio Omar, nós passávamos para a nossa gurizada que morar no interior é feio, né? Eu não posso admitir isso e não entendo desta forma, porque eu sou do interior e independente disso não penso desta forma. Então a gente precisa mostrar que o interior
tem possibilidades, o interior está no mesmo paralelo do pessoal do urbano, e que cada um possa ter a sua escolha, né? Não necessariamente eu tenho que ser aluno de uma escola rural e ficar no interior, mas eu tenho que ter essa possibilidade de escolha. Se eu quiser ficar, eu preciso estar preparado para mim seguir a minha sucessão familiar lá na minha propriedade rural. Muito bem. Existe algum evento promovido pela Secretaria de Educação voltado à divulgação da cultura pomerana? Perfeito. Existe sim. Nós estamos no 14º FestCap, né, que é a festa envolvendo toda essa construção de uma cultura. Como nós somos um município bastante heterogêneo nessa construção, uma destas raças que a gente hoje traz, o cabelo loirinho, né, que aqui nos apresenta, é a construção do povo pomerano. Então, o FestCap é um evento onde a gente busca, dentro da escola, trabalhar aquilo que esse povo, importante nessa construção do nosso município, trouxe de positivo, a sua forma de ser, de vestir, a sua forma de festejar também, né? A alimentação. Então é uma festa bonita, né? Já fica o convite aqui para que este ano o senhor possa nos prestigiar. O professor Zé Luiz sempre é parceiro de trabalho, e a nossa comunidade, para que a gente entenda um pouquinho do que é trabalhado dentro da escola. E até salientar, lembrar, né, Diego, a questão que já foi festival, né? Até isso, essa discussão foi promovida no evento e pelas pessoas que o fazem, da questão dos pomeranos. Se entendia como alemão. Senão, existe uma cultura pomerana que está sendo trabalhada. Que o nosso convidado, Nilson Pires, trabalhou muito bem na entrevista que deu aqui. Né? Isso, é especialista na área. É especialista na área, e é uma língua que na Europa não se fala. Então, ela não é a cultura, como muitos pensam, que é a cultura alemã, não. Os pomeranos são de uma parte interiorana da Polônia. Isso aí. Então, isso é importantíssimo, que as pessoas venham a se reconhecer. E há pouco tempo se dizia muita bobagem por falta de conhecimento, né, Diego? Que não tinha escrita. Hoje nós sabemos que até dicionário tem. Só fazer uma parte do que esse resgate dentro das escolas e com esse festival fez acordar. Hoje se tem uma noção do que são pomeranos. Isso só não é melhor porque durante o governo do os governos do Getúlio Vargas, que eram praticamente ditatoriais, sim, e pouco ditos, era proibido falar língua estrangeira, especialmente o que eles chamavam de alemão, que não era alemão, era pomerano, e italiano, porque isto enfraqueceria a soberania nacional. Como também enfraqueceu, de acordo com o regime militar, enfraqueceria ter um trem com a mesma bitola de trilhos do Uruguai. Sim. Porque isto viabilizaria que o Uruguai invadisse o Brasil. São umas doutrinas que... Outros tempos. Mas são é necessário que a gente reviva isso, relembre, para saber por que teve tanto atraso no aspecto da cultura pomerana aqui no nosso país. Muito bem lembrado pelo professor Cunha. Então, hoje o nosso festival da cultura alemã e pomerana, né? E a gente fica impressionado participando desse trabalho, deste evento, né? Quando a gente senta lá na arquibancada do ginásio e começa a prestigiar, a participar da construção deste trabalho, de acompanhar a gurizada pequenininho lá, né? Defendendo aquilo que os seus antepassados trouxeram na construção dessa nossa comunidade, né? Essa heterogeneidade que o nosso povo é constituído faz, com certeza, um município forte e em muitos aspectos diferentes, né? É fantástico, é uma festa, e eu fico impressionado, Diego, entre Siena
e o FESTCAP, o FESTCAP ainda tem uma adesão maior das famílias, né? É muito interessante, Claudio Mar, e principalmente o que mais me chama a atenção são os avós. Os avós no FESTCAP vêm muito. O ginásio municipal fica cheio. São 2 eventos lindíssimos. É necessário a comunidade prestigiar. E já tem uma história. Nós estamos em que número na Siena? Esse ano nós vamos para a 35ª. 35 anos Siena. Primeira edição, Jacques dos Santos Oliveira. É verdade. Vamos fazer essa lembrança que ela é importante. Importante lembrar. Mais educação. O que aconteceu com mais educação? A gente queria também saber, doutor. Nós estamos assim meio que pensativos em qual é o rumo que o Mais Educação vai tomar, né? Uma política pública institucionalizada dentro da educação, como a abertura de várias portas dentro da escola, né? Uma forma de trabalhar isso que a gente debatia agora aqui, a questão do festival, a cultura alemã, a italiana, a própria cultura negra, através do Festiquilombola, né, que também é um evento do município. Ano passado ele foi interno, este ano ele vai ser construído em parceria com as comunidades, vai ter o seu up específico lá em novembro, né? A própria Ciranda Estudantil Nativista, que a gente sempre, às vezes quando é questionado em alguma escola sobre a abrangência da Siena. A Siena, na verdade, Cunha, segundo o meu entendimento, ela é a festa de todas as raças, né? Ela é a festa do gaúcho, e gaúcho é todos nós que aqui estamos, né? É importante, a gente fica contente quando consegue enxergar lá essa integração entre as raças, o negro, o alemão, o pomerano, o japonês, o índio, o italiano, todos participando deste processo, porque hoje somos canguçuenses, né? Sim. A gente teve essa herança e hoje a gente defende a nossa bandeira do nosso município, do nosso Rio Grande do Sul como povo gaúcho. Mais educação. Uma ferramenta importante, né, de trabalho pedagógico muito promissor, que chegou dentro das nossas escolas. A gente teve uma adesão quase que geral em número de escolas na sua implementação, e com o andar do período, né, o andar da carruagem, começou a se ter alguns empecilhos, né? Começou a se ter ruído nessa comunicação, né? Atualmente, fazendo um resumo agora, nós temos de 35 escolas no ano passado, a gente vai fechar com 13, né? Perdão, de 19 das 35 que estavam aptas a Mais Educação. O Ministério bota algumas exigências ali, a gente conseguiu fechar com 13, né? 13 escolas. Por quê? De forma rápida, vou tentar resumir para que a comunidade possa entender, porque muitos hoje são pais e que têm interesse que seu filho possa participar de uma oficina do Mais Educação, né? No começo, ele era uma atividade voltada mais para a parte lúdica, professor Cunha. E terminamos ele envolvendo ludicidade e também a questão pedagógica da disciplina do português, da matemática, daquele reforço que às vezes a nossa gurizada precisa, né? O Ministério, ano passado, nos lançou um slogan, né? Que ser bom é ruim. Por quê? Justifico a minha fala. No momento da adesão das escolas ao Mais Educação, ele usou alguns critérios. E esses critérios foi eliminatório diante a adesão. Por exemplo, a escola que tem anos iniciais com o IDEB acima de 4,6 e anos finais acima de 5,4... Não pode. Não pode. Acho que massa. 3 crivos, né? No terceiro crivo, uma delas, ou esse ou aquele, não pode. E o terceiro estariam aptas e poderiam participar do Mais Educação aquelas escolas que tivessem 50% da sua clientela beneficiária do BVJ, do Bolsa Família. Então, por isso, essa redução a nível de município, porque as nossas escolas, como a gente começou falando aqui, e somos bastante também defensores dessa ideia, a gente vem numa educação que acredita e é sólida já de um bom tempo, apresentando um número
legal de educação, né? Uma medição interessante. Então a educação vem num crescente e com uma verificação através dos exames do INEP, legal. Então, o que eles disseram? Bom, quem está bom, agora pode parar. Nós queremos ajudar quem está ruim. E a gente sempre acaba se detendo no ruim, né? E, no entanto, acabamos desprestigiando aqueles que estão caminhando legal e estão evoluindo bastante. É um estímulo ao contrário, né? É uma lástima. O que a Secretaria Municipal de Educação aproveita nas diferentes áreas que administra as nossas universidades, seja na área de ensino, seja na área de pesquisa, seja na área de extensão? Eu, particularmente, enquanto professor, acredito muito no trabalho universitário. E entendo que o nosso primeiro passo na educação, que é uma entrada na educação infantil e logo em seguida a questão do ensino fundamental, ele precisa ser pautado também naquilo que hoje eu entendo que ainda nos falta a nível de educação, não só a nível de Canguçu, mas a nível nacional também, que é preparar a nossa gurizada no ensino fundamental para buscar, né? A gente apresenta de forma muito clara aonde se quer chegar e se dá subsídio para isso. Entendo que a gente deveria de usar um pouco a filosofia da universidade, né? Que ele precisa conhecer o processo que ele está fazendo. A gente tem algumas parcerias interessantes a nível de município, está já bem estreitadas e usando na sua prática e buscando outras, né? Se tem trabalho com a Universidade do Rio Grande, com a Universidade Católica, com a Universidade Federal. Nós está lá nas nossas obrigações a formação continuada e nesse âmbito a gente tem esse estreitamento, né? Estamos trabalhando um desejo nosso de muitos anos em Canguçu, que é a Universidade Aberta do Brasil, né? Então a gente está numa relação de estreitamento e uma grande possibilidade, através da FURG do Rio Grande, a chegada da Universidade Aberta do Brasil no município de Canguçu, que é uma maneira de reformulação e também de formação para os nossos professores de forma gratuita através da plataforma Freire, vinculada ao Ministério da Educação. Perfeito. Professor Cunha. Nós temos o professor Diego Penaik, que já há algum tempo é um programa de formação do MEC aqui na região, e é um programa de formação para a educação básica, né? Quem é que coordena a nível de universidade o PENAIC? O PENAIC, a gente aqui... Só um stop, quero fazer duas observações aqui. O professor Dunga, o Edson Coelho, está acompanhando, nos mandando um abraço, que retribuímos. O Nenel Vieira diz que o Mais Educação está penalizando por loteamento, que isso é uma irresponsabilidade do governo. Quanto mais qualidade, menor investimento, que é uma barbaridade. É verdade, né? Eu gostaria só de falar a respeito do Mais Educação. Eu entendo que o Mais Educação deveria de ser um grande programa, mas é uma medida paliativa. A escola de turno integral, ela deve ser implantada de uma forma estável. O Mais Educação, lamentavelmente, foi colocado como tapa-furo. E ainda pior de tudo é que quando o carro começou a andar, tiraram a bateria. E aí, não te interrompendo, Cunha, a gente já justifica o quanto a educação integral é fundamental. Se nós tivermos um trabalho paliativo do Mais Educação num processo de ideia de educação integral, uma possibilidade da gurizada estar com atividades e afazeres na escola no turno inverso, e estava e está rendendo bons frutos para o nosso município de Canguçu, é um sinal muito sério de que a educação integral é uma coisa séria. E a nossa proposta de educação no campo, ela tem essa ideia de turno integral, tanto que nós começamos às 9 horas da manhã e terminamos o nosso processo de educação às 15 horas da tarde. Claro que meia hora antes, meia hora depois, ele acaba sendo envolvido, né? Porque ele vai bater e sair correndo. Sim. É um processo bastante tranquilo nisso. E já é reconhecido pela sociedade. Vou dar um exemplo. Hoje eu recebi, professor Diego, a matrícula de uma família
ali próximo à escola, 6 alunos foram procurar a escola porque neste modelo a família está com dificuldades e a família vê que o processo é positivo, não só pela educação, mas também pela manutenção da família. Então isso também tem que ser visto. Para que a educação não seja um transtorno na família, e sim o seu papel institucional e não atrapalhe na dinâmica familiar. Né? Perfeito. E convém também ressaltar nesse preâmbulo que a gente debate a importância que nós julgamos da possibilidade de oferecer um lanche na chegada, né, doutor? A gurizada chega, claro que toma o seu café da manhã em casa, né, mas, no entanto, às vezes são distâncias maiores, envolvendo roteiros de transporte escolar. Ela chega na escola, nessa meia hora antes, como a Cunha diz, consegue fazer o seu lanche e ir para a sala de aula já de forma organizada. Para a criança aprender, nós educadores sabemos disso, ela precisa estar alimentada. Primeiro, para encher a cabeça, a barriga tem que estar cheia, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Só respondendo à citação anterior e também fazendo uma ênfase de forma rápida da importância deste programa, um programa do Ministério, que é o Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, né, o PNAE. Muito sério o programa. A gente, hoje, a legislação nos diz que a criança tem que estar alfabetizada até o 3º ano do ensino fundamental, e é uma parceria grande entre as universidades a nível do Brasil, né? A gente tem uma linkagem aqui com a Universidade Federal, mas todas elas têm um trabalho de formação. Então, as universidades a nível de Rio Grande e de Brasil são distribuídas para formarem os municípios, né? Para auxiliarem nessa construção. Então, são 3 anos de trabalho muito vindouro em cima da mostragem do letramento e dos números para a gurizada nos 3 anos, né? É o começo da vida escolar. Então o PNAE é um programa bastante sério, a gente acredita bastante nele e tem tido bastante frutos naquilo que sabemos que é primordial, que é o começo da alfabetização, para que depois ele possa ter um restante de vida escolar bem produtivo. E nós, como gestores de escolas, posso dizer, e sei que o amigo há pouco tempo teve como diretor da escola, é notória a mudança de postura dos professores das séries iniciais com essa formação. Eu tive o prazer de trabalhar com uma professora há 10 anos atrás. Depois voltei a trabalhar com ela. A postura dela é uma postura totalmente diferente, melhorada. Então é sinal que há uma formação, e a formação do professor, ela é fundamental. Nós, diretores, às vezes ficamos bravos que o professor sai, né, professor Diego? Está aí, quem é que vai dar aula? Nós temos que dar um jeito. Mas isso faz parte, a nossa caminhada é assim. Nós temos que, a muitos momentos, adequar, porque a formação do professor, o professor não vai parar no tempo, a sociedade anda e a formação do professor é fundamental. Com certeza, e convém ressaltar da junção de 2 tópicos importantes no nosso fazer pedagógico, que é a teoria e a prática, né? O PNAE mostra e traz isso, né? Nós temos, eu sei que o adiantado da hora tem um assunto que a gente precisa colocar, que é a questão do CONAI. O senhor estava em uma reunião de preparação para o CONAI. Conte para nós, por favor. Eu estou falando, professor Diego, porque eu sei que o Cláudio Omar vai me atropelar para terminar o programa. Entendeu? Então eu já meio que tomei a dianteira e espichei o pescoço. Este é o meu ônus. Entendeu? Eu já tomei, já espichei o pescoço. Eu também vou ser rápido na resposta, então, porque nós teríamos diversos assuntos que poderíamos discutir. Só sobre o CONAI. Só sobre o CONAI. Na verdade, a educação, a prática do dia a dia acontece na escola, mas ela precisa ser pensada, né? Ela tem que ser teorizada para que a gente possa entender como é que é esse processo, né? Então, a gente está no município trabalhando na conferência municipal, né? Que é um primeiro passo para a Conferência Nacional de Educação. É um momento, é uma medida de pensarmos um pouquinho, de ajudarmos, na verdade, a pensar um pouquinho da educação a nível nacional. Sempre nos queixamos e vimos que está muito longe de nós algumas decisões. E esse é o momento que a gente pode opinar e participar de uma construção, né? Então, como é que vai acontecer? Dia 30 agora, semana que vem, a gente vai estar fazendo uma conferência envolvendo todos os segmentos da educação a nível municipal.
né? E nesse dia vai estar estudando um documento norteador, um documento base que vem da CONAI, para que a gente possa, em cima daquilo ali, fazer as nossas considerações. Se a gente entende daquela forma, se a gente tem alguma ponderação a colocar. Então, dia 30 estará acontecendo a nível municipal. Ele está dividido em 8 eixos, né? Em cima desses 8 eixos serão debatidos vários assuntos, entre eles o Sistema Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação, o financiamento, né, que nos preocupa bastante. A gente que hoje é gestor municipal de educação tem, diante de nosso respaldo, em cima da nossa mesa, duas situações muito plausíveis, doutor. Um é o produto final, que é o trabalho. O outro é a possibilidade financeira de investir para que aquilo aconteça, né? Então, essa forma precisa ser também pensada a nível municipal, porque eu preciso entender, enquanto professor, como é que é o processo de gestão para que a educação aconteça, né? E eu, como formação, sou matemático, gosto muito de números, e a gente faz esse acompanhamento e esse resumo no nosso dia a dia lá, dessa discrepância, né? Entre, aqui nós poderíamos entrar no Pacto Federativo, esse bolo totalmente injusto de 65, 20 a 15, e eu penso dessa forma, e posso ser corrigido se assim estiver errado, que as coisas acontecem onde o pacto distribui menos, o produto final, que é o trabalho, é maior que o município. Então é o momento de nós mostrarmos que está insuficiente para o município, que nós precisamos de algumas possibilidades diferentes para que a gente possa seguir trabalhando e melhorando ainda mais, né? A gente brinca e diz que já se consegue fazer tendo pouco, que dirá se tivesse muito, né? E a CONAI, eu acho que é importante nesse processo. Às vezes a gente entende que o que sobrou da última? Progresso para nós construir a próxima, né? A gente precisa ser ouvido e nós temos que mostrar que de repente está aqui na ponta com alguma incongruência diante do que nos é passado. Muito bem, estamos chegando no final do programa. Suas despedidas, por favor, professor Diego Walter. Novamente, vou concluir agradecendo a lembrança pelo nome, estamos sempre à disposição. A gente sabe que o período, como tu disseste, ele é longo, mas no fundo torna-se pequeno, né? É verdade. Teríamos algumas coisas importantes ainda. Tem coisa que não deu para tocar. A debater. Eu acho que é importante a nossa comunidade entender como é que é a construção do alinhamento, por exemplo, da nossa construção de cargos, né? Da nossa Secretaria de Educação. Como é que eu consigo amplitude para nomear alguém, para contratar alguém? Eu acho que isso é um debate interessante. Outra situação importante também é a questão do PAR, né? Que é um documento hoje de gestão do governo, que os municípios precisam estar acompanhando, se fazendo presente, né? Dizendo, eu preciso fazer um planejamento para receber. Se eu não estiver hoje planejado, mesma coisa para o professor em sala de aula. O professor entra fazendo um planejamento para desenvolver o seu trabalho pedagógico. E a gestão municipal não é entrar atrás de uma cadeira, sentar e esperar as coisas acontecer. Se tu não conseguir planejar, te organizar para mostrar que tu tem necessidade ou que de repente tu precisa readequar de alguma forma, tu não vai ser lembrado, né? E hoje se tem dos mecanismos dentro do CIMEC, que é o Sistema de Monitoramento da Educação a nível nacional, o PAR, né, que nos dá essa possibilidade de nós fazer um retrato da educação do município. Então, teríamos vários assuntos que a gente poderia dar mais uma fomentada, e eu acho que são debates importantes. Às vezes fica muito intra-gestão e a comunidade precisa ser sabedora. Com certeza. Né, porque a construção de uma educação, como eu comecei falando, ela não pode estar centrada no gestor, mas sim na comunidade, nessa troca de experiências, até porque uma única pessoa não é detentora de todo conhecimento. Nosso agradecimento, que a gente possa, então, ter um ano de 2018 na educação e na nossa comunidade canacinense de muita produção. Bem, professor Cunha, suas despedidas. Agradecer a vinda do professor Diego, sempre um prazer, nós gostamos muito de conversar. E o professor Diego, de vez em quando, a gente até marca fora do serviço para poder bater um papo
Os nossos assuntos sobre educação são sempre de 5 minutos que transformam-se em 50. Nosso problema é terminar. E aí um quer sair e o outro começa a falar outra coisa. E isso para nós é muito gratificante, um grande prazer poder tê-lo aqui conosco. Nós entendemos que estamos em evolução constante na educação de Canguçu e ficamos muito felizes nesse processo de conseguir apresentar uma proposta que venha a reconhecer. Eu acho que a gente está fazendo, principalmente na Escola do Campo, uma discussão, mas não é uma coisa nova. Nós estamos simplesmente procurando fazer justiça social. Eu gostei muito das palavras do professor Diego quando ele disse em um determinado momento que quando ele era moleque lá no Faxinal, ele gostaria de estudar numa escola assim. Então eu acho que é mais ou menos isso que nós pensamos como gestores. Além de querer fazer uma escola para os nossos filhos, nós pensamos os nossos alunos como os nossos filhos, mas também pensar nas nossas origens. Alguns professores nos falaram algumas coisas que não condiziam com a realidade. Hoje nós podemos ter um discurso mais consciente, fazer ver a realidade, ver que aquela realidade que está sendo apresentada não é tão bela, mas ela é muito bem suportável. E dali pode-se fazer aqueles limãozinhos que estão no limoeiro, dá para fazer uma limonada bem boa, eles não são de jogar fora. Com certeza. Muito obrigado, Diego, obrigado, Cojumar, um abraço, ouvintes. A gente que agradece a colaboração permanente do professor Cunha, do Henrique, do Peixoto e do nosso convidado, que de pronto veio aqui para expor um pouco do trabalho que desempenha na condição de diretor-geral da Secretaria de Educação. Eu gostaria de dizer, não sei antes dizer que o Nenel Vieira destaca aqui sobre oficinas, tem que voltar o aprendizado de galpão, está registrado aqui, Nenel. Como alguém que há 40 anos se envolve com educação, eu me aposentei, mas não consigo cair fora, porque isso é paixão, né? Isso é paixão, não adianta. Eu gostaria de dar a minha opinião e com isso encerrar. Canguçu está de parabéns na área da educação. Vocês estão desenvolvendo um trabalho sério, no trilho, sem demagogia, e isso é o que realmente interessa para a comunidade canguçuense. Por isso a gente dá os parabéns a ti, ao professor Cledemir e ao timoneiro desse processo, que é o nosso prefeito municipal, né? Muito obrigado, Diego, por teres vindo aqui. Um grande abraço a ti, a tua família e muito sucesso sempre no teu trabalho. Um grande abraço aos nossos ouvintes e quarta-feira